Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu quero trazer uma pequena mensagem chamada O Dia do Pagamento Está Chegando. O dia do pagamento está chegando, sabe? Se você tem um emprego, está animado com o dia do pagamento. Se você não tem um trabalho, ou se tem, não vai trabalhar, esse dia não é tão interessante. De fato, você se cansa de ouvir as pessoas falarem sobre o seu dia de pagamento quando você não tem um. E sabe, cada cristão tem um emprego. Se você é um cristão, você tem um emprego. Não estou falando do lugar onde você vai trabalhar todos os dias, obtém seu salário. Eu estou falando sobre nós trabalharmos para Deus. Se você está trabalhando em tempo integral no ministério, nós trabalhamos para Deus. E todos os dias precisamos nos levantar e sair neste mundo e ir trabalhar para Deus, para glorificar o seu nome, pela maneira como falamos, como tratamos as pessoas, como nos comportamos, nossas atitudes, nossas palavras e todas essas diferentes coisas. E toda vez que nós fazemos um trabalho para o Senhor, a Bíblia diz que o nosso trabalho nunca será em vão e que sempre haverá uma recompensa, porque Deus é o recompensador. Recompensador com R maiúsculo. O recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Faça aos outros o que você deseja que eles façam a você. Eu acho que esta é uma das escrituras mais importantes na Bíblia. Eu gosto de escrituras como esta. Eu gosto desse princípio de semear e colher. E sabe por que eu gosto? Porque isto me dá um pouco de controle sobre a minha vida. Acontece que gosto de controle. Se você não acredita, pergunte ao Dave. Amém? E então... E eu acho que é legal perceber que, embora nós saibamos que Deus está no comando de tudo, Ele meio que nos deu esta opção que diz assim, olha aqui, o que você quiser, apenas dê um pouco e você vai ter muito mais de volta. Mas às vezes estamos recebendo coisas de volta que não gostamos. E nós nem sequer conectamos a uma semente que nós semeamos. Quando alguém está fofocando sobre você, estão semeando ou você está colhendo? Vamos lá, isso não é difícil. Você está semeando? Eles estão semeando? Ou você está colhendo? Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. E sabe, os cristãos sempre falam, e a Bíblia fala sobre a carne e o espírito. Nós somos espírito, mas nós temos uma carne. E nós devemos mantê-la sob a ajuda de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Significa que mesmo que temos uma carne, devemos andar no Espírito. A Bíblia diz, andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Assim, durante todo o dia, todos os dias, durante toda a nossa vida, estamos fazendo escolhas. Nós estamos fazendo escolhas se vamos seguir a carne ou se vamos seguir o Espírito. Agora, aqui está algo interessante que eu aprendi sobre a carne e o Espírito. A carne é uma apostadora. A carne diz, eu vou comprometer-me a fazer a coisa errada e espero que eu passe com isso. Eu vou comer esta deliciosa caixa de chocolate e espero não engordar. De fato, eu acho que eu vou orar para eu não engordar, sabe? Depende do quanto eu sou espiritual, é claro. E às vezes você se acha tão espiritual que é só orar sobre tudo. Eu vou gastar mais dinheiro do que eu tenho e espero conseguir um milagre financeiro de Deus. E assim, a carne vai apostar, ela fará alguma coisa errada esperando passar bem com tudo isso. Mas agora o Espírito é um investidor. E quando você faz investimento, significa que você paga o preço antes. E você nem sempre sabe exatamente quanto tempo vai demorar para que o juro aumente e os dividendos comecem a entrar. Mas você está disposto a fazer esse sacrifício antes, por causa da recompensa que você acredita que será anexada a ele mais tarde? Então eu só quero trazer isso para o pensamento de todos.
Em geral, de modo geral, em sua vida, você tende a ser um apostador ou um investidor. Eu não estou falando sobre ir a um cassino e jogar em máquinas de caça-níqueis. Eu estou falando sobre você se arrisca, você se compromete. Você sabe o que é um comprometimento? Nós realmente não percebemos como comprometimentos são perigosos, mas comprometimento significa ir um pouquinho abaixo do que você sabe que está certo. Nem precisa ser muito, ainda é comprometimento se nós formos só um pouquinho abaixo do que sabemos está certo. São as raposinhas que destroem a vinha. Então eu estou muito animada com esta escritura em Mateus 7,12. Então tudo que desejam que os outros façam a vocês e por vocês, assim façam também a eles e para eles. Pois é nisso que se resume a lei e os profetas. Veja, eu amo isso, pensar que se eu quiser mais amigos, tudo que eu tenho que fazer é ser mais amigável. Se eu precisar de um aumento financeiro, tudo que eu tenho que fazer é dar um pouco mais. Eu gosto de pensar que posso fazer algo sobre minhas situações, meus problemas. Quer dizer, eu adoro orar, sabe? Mas, sabe, somos parceiros de Deus e não podemos simplesmente orar e Ele fazer tudo enquanto nós sentamos e não fazemos nada. De fato, estou descobrindo mais e mais e mais que quando eu oro, Deus me dá algo para fazer. Amém? Quando eu oro, eu orei por energia no começo de 2015. Eu escrevi no meu diário: Deus, eu preciso de mais energia. E sabe o que Ele me deu? Uma caminhada de 8 quilômetros por dia. Bem, eu tenho energia. Ela está borbulhando aqui em mim. Mas tantas vezes nós só queremos orar para Deus fazer tudo, enquanto não fazemos nada. Mas não é assim que funciona. Ele diz que você vai colher de acordo com o que semear. Agora, sabe, todo mundo fica feliz com isso se olharmos para o lado positivo da mensagem. Mas existe também outro lado que nós não importamos muito em olhar para ele. Isto é como, se eu sou realmente odioso com as pessoas e mal com elas, e não sou confiável com seus segredos, eu não sou gentil com as pessoas, aqui está o que eu consigo: ninguém vai gostar de mim. Se eu estou no casamento, sou manipulador e controlador e fico zangado cada vez que não é do meu jeito, e as coisas vão azedando no meu casamento, talvez eu tenha um pouco a ver com isso. Bem, vocês estão tão quietinhos, hein? Vamos olhar para Jacó o trapaceiro. Gênesis capítulo 27. Agora eu vou ter que pular algumas coisas aqui, porque isso envolve cerca de 36 versos e não temos tempo para tudo isso. Mas você vai entender tudo bem rápido. Quantos de vocês conhecem a história de Jacó? Ok. Quantos de vocês não conhecem, mas querem aprender? Ok. Ótimo. Tudo bem. Começando no versículo 1. Quando Isaac era velho, seus olhos estavam escurecidos, para que pudesse ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Ele respondeu: aqui estou eu. Ele disse: agora veja, meu filho, eu sou velho, eu não sei quando vou morrer, então agora peço que você pegue as suas armas, as suas flechas e um arco, e então saia para o campo aberto e caça para mim, e prepare uma caça apetitosa como eu gosto, e traga para mim, meu filho, para que eu possa comer dela e me preparar para dar a você a minha bênção como meu filho primogênito antes que eu morra. Agora, não sabemos muito sobre isso hoje, mas a bênção dos primogênitos na antiga aliança era tão extremamente preciosa e importante para eles. Era uma oração de bênção que o pai orava sobre o filho mais velho. Isso significava que ele ia ser abençoado e prosperar, ele ia receber uma dupla porção de toda a herança. E essa oração era tão grande, tão forte, tão poderosa, que uma vez que ela fosse feita, ela nunca poderia ser retomada. Bem, Esaú era o filho mais velho, mas ele tinha um irmão chamado Jacó. E sabe, quando eles saíram do ventre, porque eles eram gêmeos, Jacó estava segurando no calcanhar de Esaú. Então eu gosto de pensar que ele estava sempre tentando chegar à frente dele. E Rebeca, a mãe dos meninos, favorecia Jacó.
Então, quando ela ouviu Isaque, o seu marido, dizer a Esaú para ir e se preparar para a oração da bênção do primogênito, ela não queria que ele tivesse, ela queria que Jacó tivesse. Assim ela armou este esquema para Jacó, que foi fingir ser Esaú, chegando até mesmo ao extremo, porque Esaú era um homem mais peludo e Jacó era de pele lisa. Então, eles até mesmo chegaram ao extremo de colocar pelo de cabra nos seus braços e nesta parte aqui do pescoço, assim quando o pai o sentisse, ele pensaria que era Esaú. Agora, Isaque estava meio desconfiado, Quando Jacó chegou até ele disse, quem é você? Eu não sei se era apenas discernimento ou o quê, mas ele tinha que verificar. E assim, mas ele o sentiu. E há uma mensagem aqui. Ele o sentiu e foi pelo que sentiu. Isso pode nos colocar em sérios problemas. Estou aprendendo mais e mais, quanto mais velho eu fico aí por esse discernimento, mesmo não fazendo nenhum sentido para o meu cérebro. Essa é a maneira de Deus de deixar você saber que algo está aqui e você precisa ter muito cuidado. Agora, se é um tempo em que precisamos ter cuidado, é no mundo de hoje, porque existe um engano muito grande acontecendo lá fora. Assim, acabou que Isaque, então, fez a oração da bênção do primogênito sobre Jacó. E não muito tempo depois que ele o fez, chegou Esaú. E quando ele começou a falar com seu pai, eles perceberam o que estava acontecendo. E é muito interessante notar que em Nossa, que ventania aqui nesse púlpito. É interessante notar que o versículo 42 diz assim: essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram repetidas para Rebeca, e ela mandou buscar Jacó, seu filho mais moço, e disse a ele: veja, meu filho, seu irmão consola a si mesmo, com pensamento no coração de matar você. Agora, meu filho, por favor, faça o que eu lhe digo, levante-se agora mesmo e fuja para o meu irmão Labão, em Harã. Assim, veja que, quando fazemos a coisa errada, a única opção quando somos pegos, e sempre somos, cedo ou tarde somos pegos, porque a Bíblia diz, em Lucas 12, que não há nada que esteja tão encoberto que não haja de ser descoberto. Então, a próxima coisa que ele fez foi, ele temeu por sua vida. Então, eu aprendi que se eu sei que estou fazendo a coisa errada e eu continuo fazendo, e ele sabia muito bem que o que ele estava fazendo era errado, Rebeca sabia que o que ela estava fazendo era errado, Jacó sabia que o que ele estava fazendo era errado. E toda vez que vamos contra a nossa consciência e nós andamos na carne, em vez de escolhermos andar no Espírito, nossa única opção é correr e nos esconder geralmente de Deus e vivermos com medo. Eu sou a única que experimenta isso, ou alguns de vocês experimentaram isso também. Então, ele foi para o seu tio Labão e foi trabalhar para ele. E Labão tinha 2 filhas, Raquel e Lia. E Raquel era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia diz que Lia tinha olhos fracos e tolos. Eu acho que foi uma maneira gentil de dizer que ela era a irmã feiosa. E assim, Jacó amava a Raquel e ele a queria. E Labão disse: bem, trabalhe para mim por 7 anos e eu vou deixar que você a tenha. Assim, os 7 anos se passaram e havia um pequeno problema. Ela não era a irmã mais velha. Geralmente a mais velha se casava primeiro, então... Agora, vamos todos nos lembrar que Jacó enganou seu pai. Certo? Lembremos disso, ok? E assim, diz o verso 20, em Gênesis 29, diz assim: e Jacó serviu 7 anos por Raquel, e lhe pareceram apenas alguns dias, pelo tanto que ele a amava. E finalmente disse Jacó a Labão: dê-me a minha esposa, pois o tempo está completo.
para que eu possa levá-la para mim. E então Labão reuniu todos os homens do lugar e fez uma festa com bebida. Quando a noite veio, ele levou Lia, sua filha, e trouxe-a para Jacó, que teve relações com ela. E a única razão pela qual ele fez isso foi porque eles o tinham embebedado. E ele não sabia o que estava fazendo. Mas quando chegou a noite, ele a tomou. E o verso 25, mas de manhã, agora eu quero que você veja isso, mas de manhã Jacó viu a sua mulher, e eis que na verdade era Lia. E ele disse: Labão, agora isso é tão bom. O que é isso que você fez a mim? Todos esses 7 anos eu te servi por sua filha Raquel, por que então você me enganou e me trapaceou e me rebaixou desse jeito? Como você pode ser trapaceiro e mentiroso e me tratar dessa maneira? Como pôde me enganar desse jeito depois de tudo que eu fiz por você? Quer saber, naquele momento eu não acho que ele tenha se lembrado ou tido uma ideia daquilo que ele tinha feito para o seu irmão e ao seu pai. Romanos 2:1, eu adoro isso, diz: a mesma coisa pela qual você julga outra pessoa, você mesmo pratica. Essa é uma escritura maravilhosa. E sabe, anos atrás, eu disse ao Senhor: nós não fazemos isso, quer dizer, sabe, eu não iria julgar alguém pela mesma coisa que eu faço. Ele disse: sim, você olha para as outras pessoas através de uma lupa, mas você olha para si mesmo através de um óculos cor-de-rosa. Assim, veja, para nós há sempre uma desculpa, mas para outras pessoas não há desculpa. Não há desculpa para você me tratar dessa maneira. E assim, ele continua. E então Jacó teve 12 filhos. E o seu favorito era José. Os seus outros 11 filhos têm ciúmes de José. E assim, eles o levam para fora, fingem que ele foi morto. E assim, eles o vendem para os comerciantes de escravos. E assim, nós vemos como essa semeadura e colheita sempre continua trabalhando em sua vida. Você diz: bem, espera um minuto, eu posso ser perdoado? Absolutamente. Totalmente. Deus é misericordioso. E existem algumas consequências do nosso pecado que eu acredito que Deus pode até remover. Agora eu vou dizer algo, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas isso é o que eu acredito. Como eu sou pregador, eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que Deus sempre perdoa o nosso pecado e somos sempre restaurados no nosso relacionamento com Ele. É aí que eu acredito que a misericórdia vem. Mas eu não acho que a misericórdia de Deus sempre tira de nós todas as consequências do nosso pecado. Como também não acho que seria bom para nós se fosse assim. Eu sinto muito, mas nós somos cabeça dura. E muitas vezes nós temos que sentir a dor para nos ajudar a entender: isso não é uma coisa boa para se fazer. Eu não vou fazê-lo novamente. Porque se nós realmente vivemos no pecado, Deus nos perdoa, tudo bem. Vivemos no pecado, Deus nos perdoa. Estamos pecando, Deus nos perdoa. Estamos pecando, tudo bem, Deus perdoa. E nunca há qualquer tipo de consequências de nosso comportamento. Então como é que nós vamos aprender a não fazer essas coisas de novo? Então Deus castiga a nós, mas não porque Ele não ama a nós. Ele vem e castiga a nós porque Ele realmente ama a nós. E nós realmente não nos amamos uns aos outros ou amamos os nossos filhos se apenas lhe dermos tudo aquilo que eles querem e nunca deixá-los suportar as consequências do que eles fazem de errado. Amém? Agora, toda essa história com Jacó, quero dizer, você pode fazer uma mensagem inteira. Eu quero ir para Gênesis 32 por apenas um segundo, porque fica cada vez melhor e melhor e melhor. Então, em Gênesis 32, muita coisa aconteceu, ele viveu muitos anos, e o dia temido chegou. Versículo 6, os mensageiros voltaram para Jacó dizendo: nós vimos o seu irmão Esaú, e ele está a caminho de o encontrar com 400 homens.
O dia do pagamento chegou. Agora, na verdade, essa não era a intenção de Esaú. Ele realmente veio para fazer as pazes com o irmão. E ele não queria ter esse problema entre eles nunca mais. Mas porque Jacó vivia com medo, ele imediatamente levou tudo para o negativo. Verso 7. Jacó estava com muito medo e também muito angustiado. E assim ele teve um plano de como ele poderia apaziguar Esaú. E ele enviou grupos de homens de 10 e 20, e todos eles tinham presentes, e o segundo grupo tinha maiores presentes do que o primeiro grupo. E assim, eles iriam oferecer os presentes, e se Esaú ainda estivesse vindo, o próximo grupo daria maiores presentes. Se Esaú ainda estivesse vindo, o próximo grupo daria maiores presentes ainda. E quando finalmente se tornou óbvio para Jacó que nada absolutamente ia parar Esaú, e veja o que acontece. Versículo 22. Mas ele sendo Jacó, levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou sobre o val de Jaboque. E eu amo esta parte aqui. Ele os tomou e o enviou através do ribeiro, e ele também tomou e enviou tudo o que ele tinha, e Jacó foi deixado sozinho, com um homem com H maiúsculo que lutou com ele até o amanhecer. Sabe, às vezes você não consegue ficar livre até estar disposto a ir para longe de todos para acertar todas as coisas com Deus. Finalmente ele disse, tudo bem, eu vou deixar tudo isso para lá. Nada disso está me fazendo bem. Meu plano para fazer as pazes com Esaú não está funcionando. Isso fica cada vez melhor e melhor. Verso 25. E quando o homem viu que ele não prevalecia contra Jacó, ele tocou a articulação de sua coxa. E a coxa de Jacó foi deslocada enquanto lutavam. E por sinal, só para você saber, Jacó sempre andou mancando depois disso. Então ele disse, deixe-me ir, o dia está amanhecendo. Jacó disse, eu não deixarei que você vá, a menos que você declare uma bênção sobre mim. Sabe, Deus realmente gosta de pessoas que se apoderam dele e que se recusam a deixá-lo ir até que as coisas sejam acertadas e eles sejam restaurados por suas bênçãos. Nós não podemos apenas ir a Deus tentando fazê-lo nos abençoar, temos que estar prontos para derramar nossos corações diante dele e dizer, Deus, o que quer que você queira fazer na minha vida, eu quero que você faça, eu não me importo quão duro seja ou quão difícil seja, eu quero ser a pessoa que você quer que eu seja, ou nem sequer quero permanecer vivo nesta terra. Amém?